Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio da Station Comics. O meu nome é Fábio Gonçalves e no episódio de hoje vamos falar aqui do livro As Guerras de Lucas, episódio 2, publicado pela Ala dos Livros. Mas antes disso, não se esqueçam de deixar like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perder este e outros vídeos. Então, vamos falar aqui de um dos mais recentes lançamentos da editora Ala dos Livros. Eu sei que já não fazia um vídeo gravado há algum tempo, mas este livro, de facto, fez-me aqui voltar aos vídeos gravados, porque, em primeiro lugar, é um livro que eu já tinha muito interesse, dá sequência aqui ao primeiro volume, igualmente publicado pela Ala dos Livros, e que se foca na produção do primeiro filme, no Star Wars, e aqui, este segundo volume, vai falar do Império Contra-Ataca. Porquê é que eu decidi fazer este vídeo? Em primeiro lugar, tal como eu disse, era um livro muito esperado, mas este mês é o mês de Star Wars, o dia 4 de maio já passou. No entanto, vamos ter ainda a estreia do filme Mandalorian and Grogu e uma das histórias mais curiosas da produção do Império Contra-Ataca é mesmo a origem do Boba Fett, que é, digamos, o primeiro Mandaloriano que aparece no universo Star Wars, pelo menos nos filmes, e ele é basicamente um personagem que inicialmente a sua armadura seria um novo tipo de Stormtrooper, mas depois por causa dos elevados custos da produção da armadura, eles mantiveram o design, que é talvez um dos designs mais interessantes do universo Star Wars, e aproveitaram e criaram então esse personagem Boba Fett. E eu queria falar desta história, e eu acho que esta história e outro tipo de histórias é aquilo que vocês vão encontrar aqui neste livro. Para mim, este livro, aliás, estes dois livros, têm uma importância muito grande, no sentido em que eu gosto de Star Wars e gosto de colecionar no formato físico. Tenho aqui a trilogia original no formato Blu-ray, e para quem tem esta edição em específico, uma das lacunas da mesma é conteúdos extra. Nós temos aqui algumas faixas de áudio para cada um dos filmes, no entanto não temos nenhum tipo de making of, nenhum tipo de vídeos, de bastidores, e então estes livros aqui basicamente vão digamos, compensar essa lacuna destas edições, porque a proposta mesmo destes livros é contar aqui os bastidores da produção dos filmes de Star Wars. Aqui vocês vão encontrar várias histórias. Por exemplo, uma história que eu não sabia era que meses antes da estreia, aliás, do primeiro episódio da Nova Esperança, o Mark Hamill tem um grave acidente de carro, e isso faz com que ele tenha cicatrizes na cara pronto, que até hoje as tem, definitivas. E ele aqui tem um encontro e um episódio interessante com o George Lucas, porque ele diz-lhe que basicamente colocou tudo a perder e que certamente não irá poder participar nas sequelas de Star Wars por causa da cicatriz. E é curiosa a reação do George Lucas, porque ele diz para ele próprio que muito provavelmente isso não vai acontecer, porque meses antes da produção e do lançamento do primeiro filme, em 1977, as expectativas do George Lucas e do estúdio e de praticamente toda a gente eram muito baixas quanto ao sucesso de Star Wars. No entanto, a história provou o contrário e o filme foi um enorme sucesso, e aqui vemos um George Lucas que já não tem problemas financeiros, e que isso obviamente vai levar a que ele tenha outro tipo de sonhos, e um deles é mesmo a criação aqui do rancho Skywalker, que é, digamos, um sonho que o George Lucas tem. E isso, por exemplo, é outra coisa que nós vamos ver aqui durante estes episódios. Outra coisa aqui também é perceber o papel do George Lucas na própria produção dos filmes de Star Wars. Se por um lado ele no primeiro filme
basicamente tem de fazer tudo. Escrever argumento, ser o produtor, ser o realizador, ser a mente criativa por trás de Star Wars. Aqui neste segundo filme ele tem uma outra visão. Ele quer ser um produtor e a mente criativa, mas quer delegar o trabalho mais de realização, mais ativo na produção do filme para outras pessoas. E aqui vai criar vários conflitos. Em primeiro lugar, ele tem de encontrar um realizador e isso é uma missão difícil, mas ele acaba por encontrar um antigo professor, o realizador Irvin Kershner, que fez alguns filmes em Hollywood. Talvez os mais conhecidos sejam mesmo o Império Contra-Ataca, se não estou em erro, o Robocop 2 e o filme não oficial de 007, o Never Say Never Again, que conta com a última participação de Sean Connery como James Bond, mas ele aqui assume, digamos, a realização do filme, e vamos ver também o papel que o George Lucas tem em acompanhar o realizador. Vamos acompanhar também as negociações para trazer os atores. Por exemplo, muitos dos atores que não tinham a sua cara mostrada, como por exemplo os atores do Chewbacca, do C-3PO, do R2-D2, o próprio ator que está dentro do fato do Darth Vader. Alguns desses atores têm aqui alguma relutância em aceitar ir para o segundo filme, e então o George Lucas tem de convencê-los, e nós ficamos a perceber como é que o George Lucas conseguiu trazer novamente esses atores. Depois há aqui também outras questões, por exemplo, a escrita do argumento. Há aqui um revés na produção do filme porque uma das argumentistas acaba por falecer no processo de pré-produção do filme, e o George Lucas tem de assumir aqui um papel mais ativo na produção. Se por um lado ele tinha essa ideia de relegar esse trabalho para outros, aqui a morte dessa argumentista faz com que ele tenha de assumir um papel mais ativo na escrita do argumento. Por outro lado, também vemos aqui, e é um facto interessante, vemos aqui uma das partes da produção ou da pré-produção do Indiana Jones. Ele tem aqui reuniões com o Spielberg, tem aqui reuniões também com o argumentista, que vai ter um papel muito importante não só nos Salteadores da Arca Perdida, mas também no próprio Império Contra-Ataca, e de uma forma geral nós vamos encontrar vários problemas da produção, e que eu acho que são absolutamente fascinantes. É incrível porque nós sabemos que, digamos, já sabemos que o filme foi lançado, que o filme foi um autêntico sucesso, mas mesmo assim a banda desenhada consegue-nos passar uma sensação de incerteza e de que tudo poderá correr mal, e de certa maneira nós sentimos-nos tal como o George Lucas e todos aqueles que estiveram na produção do filme. Outra coisa interessante é perceber também o lado dos atores. Uma coisa que eu não sabia era que na altura a Carrie Fisher tinha um relacionamento com o Paul Simon, e é aqui um relacionamento muito tumultuoso, que fez com que a atriz abusasse de substâncias como o álcool e outras substâncias, e isso teve isso estava a afetar na qualidade final do filme, e então alguém tem de ter uma conversa com a Carrie Fisher de forma a que as suas cenas sejam revistas, refilmadas, e que tenham a qualidade que é apresentada no filme. E obviamente todos estes problemas também levam a que hajam atrasos na produção, e esses atrasos levam a aumentos significativos no budget, no orçamento do filme. Se por um lado o George Lucas no início do filme faz um empréstimo a um banco de modo a que tenha, digamos, um financiamento dele próprio, ou seja, ele próprio está a financiar o filme, há ali um momento em que os atrasos são tão grandes que ele tem de renegociar os empréstimos, e aqui vemos novamente, digamos, a sombra dos grandes estúdios, e aqui obviamente a Fox tem um papel a dizer, e essas lutas também estão muito presentes, essas guerras de Lucas.
Outra coisa que eu achei também muito interessante, relativa e até diferenciando os dois livros, as duas produções dos dois primeiros filmes, é que, se por um lado o ambiente do primeiro filme era até um ambiente positivo, porque não havia assim essa pressão. Aqui aquilo que eu senti era que os próprios atores, já numa parte final, estavam bastante cansados de toda a produção e o ambiente, de uma forma geral, era um ambiente pesado e o que contrasta aqui bastante com o ambiente vivido durante as gravações do primeiro filme. Outra coisa aqui interessante também das Guerras de Lucas é percebermos o cuidado que o George Lucas tinha com as fugas de informação, e muitas das vezes até eram os próprios atores a fazerem essas fugas de informação. Aqui o ator que fazia mais fugas de informação, curiosamente, era o ator que vivia o Darth Vader, o David Prowse, se não estou em erro. E aqui, obviamente, vocês devem se questionar, então como é que o David Prowse atuou na cena icónica, num dos maiores plot twists da história, em que o Darth Vader confronta o Luke Skywalker e diz-lhe que é o seu pai, e aqui tudo isso é explicado neste livro, e eu não vou revelar como é que eles conseguiram gravar a cena, enganar o ator que fazia de Darth Vader, e mesmo assim conseguirem com que as pessoas que foram ao cinema em 1980 não tivessem nenhum tipo de spoilers. Isso é talvez um dos maiores mistérios aqui da produção de Star Wars, e é tudo explicado aqui neste livro. Eu não vou falar aqui muito mais sobre que eventos é que vocês podem encontrar, porque de facto o livro ele mostra mesmo, eu diria que todas as partes da produção do Star Wars, sejam a parte dos efeitos práticos, seja a parte dos atrasos, a criação do Indiana Jones, como vocês podem ver, problemas pessoais dos atores, ou seja, tudo isso é aqui muito bem documentado nesta banda desenhada. Outra coisa que eu queria falar aqui é o próprio desenho do livro. Não é propriamente um desenho extremamente detalhado, aliás é um desenho até bastante simples, mas o que eu queria destacar é a forma como, mesmo não sendo um desenho extremamente detalhado, nós conseguimos claramente perceber quem é que são os personagens. Nós reconhecemos claramente quem é o Irvin Kershner, quem é o Harrison Ford, quem é os produtores, o George Lucas, ou seja, é um desenho que não tem esse detalhe, mas mesmo assim é extremamente efetivo. E outra coisa que eu também gostava de falar é o próprio tom das cores, ou seja, quando estamos aqui na parte da vida pessoal do George Lucas, a paleta de cores é assim muito cinzenta. No entanto, quando estamos na produção do filme, por exemplo, nas partes do planeta Hoth, nós temos os tons de azul, que passa, digamos, a sensação de frio que a produção estava a sentir. E nas próprias cenas em que temos a imaginação dos atores e dos produtores, nós vemos aqui a utilização de cor, o que eu acho que é um detalhe de gênio aqui na produção do livro. Outra cena aqui que eu também queria destacar também é falada da participação do John Williams. Aqui, obviamente, ele tem um papel fundamental no sucesso de Star Wars, mas ele apenas participa na parte final, ou seja, depois de ter o corte final, ele cria a trilha sonora por cima, e eu gostei bastante aqui do papel do John Williams. É uma participação quase relâmpago, mas para quem se lembra do primeiro livro, ele tinha uma cena brutal que demonstra o poder da trilha sonora do John Williams, e aqui eu preciso de revelar esta página porque é absolutamente fantástico aqui o trabalho que é feito na planificação e no desenho em si, e aqui claramente conseguimos ver o poder
da trilha sonora de John Williams neste livro. Só achei aqui uma lacuna que eu não percebi muito bem, que foi porque é que eles falam tanto do merchandising de Star Wars e, sendo isto uma história em banda desenhada, não percebi porque é que não fizeram nenhum tipo de menção ao expandir do universo nos cómics, porque isso de facto aconteceu e nós temos esses cómics publicados aqui em Portugal na coleção Comics Star Wars pela Planeta da Agostini, e acho que foi aqui uma oportunidade falhada até de ter uma espécie de metalinguagem dentro do livro. Mas, de uma forma geral, não é aqui nada que afete a produção ou a qualidade do livro. Para finalizar, aquilo que eu queria destacar também é o facto de esta obra não ser um produto licenciado de Star Wars, nem aprovada pelo George Lucas, o que dá aqui uma liberdade e como é que eu ia dizer, uma validação àquilo que os autores estão aqui a mostrar, no sentido em que não há aqui nenhum tipo de agenda, no sentido em que eles, quando precisam de meter o dedo na ferida, metem, e isso é algo que eu, digamos, queria destacar e que reconheço aqui bastantes valores na honestidade e no relato que os autores colocam aqui na história. Temos também, no final, uma longa bibliografia dos trabalhos e daquilo que, digamos, nas fontes que eles utilizaram para a criação da história. Isso também é aqui um excelente trabalho, digamos, jornalístico / de documentário, e que agrega aqui também bastante à leitura e aos conteúdos do livro. Falando aqui da qualidade, temos capa dura, temos papel baço, mas que para este tipo de ilustração e de cores acho que funciona muito bem. E depois temos aqui uma encadernação também muito boa, a legendagem e balonagem também parecem excelentes, e de uma forma geral é um livro que eu recomendo 100%, quer sejam fãs de Star Wars, quer não sejam, são apenas um fã de cinema e querem perceber como é que um grande filme de Hollywood é feito, podem e devem ler As Guerras de Lucas, episódio 2. Eu só acho é que os autores perderam uma oportunidade fantástica de chamar este livro de Lucas Contra-Ataca. Acho que seria um título absolutamente fantástico para este livro. No entanto, As Guerras de Lucas, episódio 2, também não me parece mal. Mas digam aí nos comentários se vocês são fãs de Star Wars e se têm interesse neste livro, se já leram, se não leram, digam aí nos comentários. Não se esqueçam, obviamente, de dar like, subscrever o canal e ativar as notificações. Passem nas redes sociais de Facebook, Instagram e TikTok. E mais uma vez, obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras.